Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Eu queria conversar com vocês a respeito de um fato trágico que aconteceu com um pastor aqui no Rio de Janeiro, em Araruama, que foi encontrado morto, que tirou a sua própria vida. Antes desse pastor ele falecer, antes dele tirar a própria vida, ele fez uma pregação. E nessa pregação, que está circulando muito nas mídias sociais aí, ele fala a respeito da insatisfação e da tristeza que ele sentia relacionado ao tratamento da igreja para com seus líderes, para com os seus pastores, para com as ovelhas, para com seus pastores, né? E esse fato trágico que aconteceu chama a gente à reflexão, que tem duas partes, né? Existem os dois lados para a gente poder refletir sobre uma questão que acontece muito dentro das igrejas. Primeiro, para com a forma que a igreja trata os seus líderes, né? Os membros das igrejas tratam seus pastores, seus líderes, e a maneira com que os líderes se colocam diante da igreja e do povo. A gente tem visto dentro das igrejas que as pessoas tratam a sua liderança, os pastores, pastoras, presbítero, bispo, apóstolo, como se eles fossem meros empregados deles, como se fossem pessoas acima da média, super-humanos, que não têm problemas, que não têm dificuldades, que não erram, que não falham, que são tratados como se fossem de ferro, né? E esquece que essas pessoas, esses líderes, eles são pessoas como todos nós, têm famílias, que têm seus problemas, têm dívidas, têm problema no casamento, têm problema com os filhos, têm problema de saúde, né? E precisam de todo o nosso apoio, do nosso amor, do nosso carinho. E dentro das igrejas, muitos membros de igreja tratam seus pastores como se fossem meros empregados que estivessem ali somente para servir, 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 e que a única coisa que faz é servir, como se essas pessoas não tivessem as suas vidas, suas casas, suas famílias para cuidar. E isso é um problema muito sério. E pelo que aconteceu com o pastor essa semana aí, ele fala sobre isso, né? E chama a gente à reflexão que o peso que pesava sobre os ombros dele era muito grande e ele não estava aguentando. A gente sentia a insatisfação e felicidade dele nas suas palavras, né? No que diz tocante o modo como a igreja tratava o pastor, os pastores, né? As cobranças da igreja, a cobrança dos membros que só sabem cobrar, como se os líderes não fossem humanos, como não errassem, como não cometessem erros, não tivessem direito a erros, não tivessem direito a ter problemas dentro de casa, problemas de saúde. Isso é algo muito sério e que a gente tem que se conversar sim. A igreja tem que se reavaliar com relação às suas ovelhas, o tratamento dela para com seus líderes, tem que ser reavaliado sim, o modo que as pessoas tratam seus líderes, seus pastores, né? Como se eles não fossem humanos, como se eles não errassem, como se eles não tivessem problemas, e que só quem tem problemas é o povo, quem tem problemas são as ovelhas, quem tem problemas são os membros, os pastores não têm. Então a gente tem que começar a reavaliar o tratamento dos líderes dentro das igrejas. Isso é muito importante para que a gente possa ajudá-los e não venha acontecer com mais liderança do que aconteceu com esse pastor lá em Araruama, que com certeza foi uma questão, não sei se ele estava em depressão, mas com certeza isso veio através do peso da responsabilidade, das cobranças, da insatisfação, né? Isso tem que ser pensado, tem que ser debatido dentro das igrejas, né? Porque isso é muito sério. E o outro lado dessa questão é a parte da liderança das igrejas. Durante muitos anos a gente vê isso aí, em alguns ministérios a gente vê isso. Algumas lideranças se colocam num pedestal acima do povo. Se coloca como se eles não fossem humanos, como se fossem semideuses. E fica difícil para a igreja, fica difícil para os membros da igreja se aproximar, para saber, para poder cuidar, se eles mesmos se colocam acima de todo mundo. Eu tenho visto aí muitos ministérios que tem pastores, bispos, apóstolos aí, presbíteros, pessoas que se parecem intocáveis, que não se envolvem com a igreja, não se envolvem com o povo. É inadmissível, inconcebível que alguém que seja líder de igreja não se envolva com a igreja, não se envolva com o povo. Né? A gente vê aí que tem líderes que se sentem
superstar, que anda de carro blindado, com segurança. As pessoas não conseguem chegar perto, não conseguem falar, não conseguem tocar, não tem um diálogo, não se envolve com a igreja, não se envolve com o povo. Eu não consigo conceber um pastor que não tem cheiro de ovelha. Isso é muito sério também. E de repente isso cria uma lacuna e um espaço entre o povo, entre os membros e seus líderes, de maneira que ninguém consegue chegar para saber se precisa de uma oração, precisa de ajuda, se está passando problema em casa, com a família. Então existem muitos líderes também que criam essa visão, que criam essa imagem, que como se eles não tivessem problema nenhum. E muitas das vezes é isso também que afasta as pessoas. As pessoas não chegam perto para ajudar, não chegam perto para conversar, porque eles transmitem uma imagem que são imortais, que são super-humanos, como se não tivessem vida também, não tivesse família, não tivesse filhos, que com eles não acontece nada. Eu ouvi acontecer uma situação com um bispo uma vez, numa determinada igreja. O bispo estava doente com câncer, se tratando de câncer, e ninguém sabia disso, a igreja não sabia disso, ao ponto dele morrer. Quando ele morreu, ainda assim, o restante da liderança das igrejas foi incapaz de falar que ele morreu de câncer. É como se ele fosse um super-humano e que ninguém pudesse nunca adoecer dentro da igreja. Ninguém pudesse ter problema. Porque ter câncer, ter uma doença, ter uma enfermidade é algo surreal, é algo fora do normal. E nenhum ser humano, um pastor, um bispo, um líder, um apóstolo que não pode ficar doente, não pode morrer de acidente de carro, não pode morrer de doença nenhuma, que não pode ter problema. Queridos, nós somos humanos. Seres humanos têm problemas. Seres humanos passam dificuldades financeiras. Seres humanos têm problema com os filhos, têm problema no casamento. Seres humanos padecem, morrem, têm dívidas. Nós somos humanos. Então a gente vê muitos líderes criando esse obstáculo, essa barreira, essa lacuna. E fica difícil os membros da igreja chegar e falar porque olham eles lá em cima, como se eles fossem imortais, como se eles fossem super-homens, e não conseguem se aproximar. O maior exemplo disso, gente, a gente vê Jesus. Jesus foi o maior exemplo que nós podemos ter. A Bíblia nos fala que Jesus sempre estava no meio do povo, sempre estava envolvido com o povo. Ele tinha aqueles momentos segregados lá junto com seus discípulos, momento de santificação, de comunhão, separados, mas ele sempre estava no meio do povo. Até para morrer, ele morreu no meio de 2 ladrões. Ele estava no meio dos pecadores, junto com as pessoas, interagindo, conversando, falando. E hoje nós temos lideranças que sequer chegam no meio do povo, não conversa, tem que agendar. Para você falar com um pastor, para você falar com um líder da sua igreja, a pessoa tem que agendar, às vezes meses, para conversar com um pastor, para falar com ele, para chegar próximo, receber uma oração. Eu já vi líderes que sobem ao altar, fazem o culto, do culto entra por uma porta, sai, ninguém nem fala, ninguém nem vê. Não tem contato. Como se eles fossem super-homens. Aí eu te pergunto, como é que a igreja vai se aproximar? Como é que a igreja vai cuidar quando precisar? Então são 2 problemas que acontecem dentro das igrejas que precisam acabar. Tanto da parte da igreja, dos membros, no tratamento aos seus líderes, quanto aos seus líderes criar essa lacuna, esse espaço entre a igreja. Queridos, no céu não vai haver divisão. Não vai haver cargos. Não vai haver posições eclesiásticas. Todos seremos e somos iguais diante dos olhos de Deus. O grande mandamento é: amai-vos uns aos outros. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.